Shalom! Eu sou Balaão, o profeta que ficou conhecido por uma das histórias mais inusitadas e inacreditáveis das Escrituras Sagradas, a de um homem que ouviu uma jumenta falar com clareza e sabedoria. Mas antes de você tirar conclusões precipitadas, deixa eu te dizer. Minha história é muito mais profunda e reveladora do que parece. Hoje, você vai conhecer verdades que muitos ignoram. Eu prometo que você vai descobrir um segredo pouco mencionado, um episódio da minha vida que poucos pregadores ousam comentar, e isso pode mudar a sua maneira de enxergar a vontade de Deus. Ao longo desta conversa com a jornalista Carolina Ferreira, vamos falar sobre minha missão profética, as propostas tentadoras que recebi, a voz de Deus que me confrontou, e sim, o momento exato em que fui humilhado por um animal, e ensinado por ele. Se prepare, porque essa é uma daquelas histórias fantásticas que você não pode deixar de assistir até o final. Já deixa seu like, porque o que vem por aí é surpreendente. Olá, queridos amigos do canal Histórias Fantásticas. Eu sou Carolina Ferreira, e juntos vamos descobrir mais um episódio que une mistério, fé, revelação e uma lição poderosa para os nossos dias. Hoje nós vamos entrevistar um personagem que muitos conhecem por um fato extraordinário, mas que poucos compreendem em sua profundidade. Ele foi profeta, foi procurado por reis, e ouviu Deus falar de forma direta. Mas também tentou resistir à vontade divina e foi surpreendido por uma repreensão divina inusitada, através da voz de uma jumenta. Recebam agora, no canal Histórias Fantásticas, o profeta Balaão. Obrigado, Carolina. É uma honra poder estar aqui com vocês, revelando a verdade por trás da minha trajetória. Por muitas vezes fui mal compreendido, e hoje tenho a chance de contar minha história real. Não sou apenas o homem que ouviu uma jumenta. Sou o profeta que tentou usar o dom profético para meu próprio benefício, e paguei o preço por isso. Balaão, vamos começar do começo. Como surgiu o seu dom de profetizar? Você tinha consciência de que era escolhido por Deus? Sim. Desde jovem, eu ouvia a voz de Deus. Ela ecoava forte dentro de mim. Era como se minha alma ardesse sempre que eu entrava em oração. Mas o dom me foi dado não apenas para falar, mas para ver além, para pronunciar palavras que vinham do alto. Só que com o tempo, comecei a me deixar levar pelo desejo de glória e reconhecimento. E foi aí que surgiu o episódio com o rei Balaque? Exatamente. Balaque, rei dos Moabitas, me enviou emissários com ouro, prata e promessas de poder, para que eu amaldiçoasse o povo de Israel. Ele temia os hebreus e queria impedir sua vitória. Mas Deus foi claro comigo, não os amaldiçoarás, porque são povo abençoado. E mesmo com essa resposta direta, você ainda quis ir com eles? Sim, é verdade. Dentro de mim havia a luta entre obedecer a Deus e agradar aos homens. E por fraqueza, eu fui. E foi nessa jornada que algo incrível aconteceu. No caminho, Deus colocou um anjo diante de mim, mas eu não via. Só a minha jumenta viu. E ela falou, com palavras claras. Me perguntou, por que me espancas? E aí, percebi. Eu estava cego. A jumenta, um animal humilde, me ensinou a enxergar com os olhos da alma. Que momento marcante! E quando você finalmente viu o anjo? Fui tomado de temor. Caí com o rosto em terra. O anjo me disse que o caminho que eu trilhava era de oposição à vontade de Deus. A partir dali, compreendi. O dom não é nosso, é de Deus. E só Ele pode direcionar o que deve ser feito com ele. Falando em direção divina, vamos falar um pouco sobre as profecias da Bíblia. Como você enxerga o papel das profecias? As profecias são o eco da vontade de Deus na terra. São alertas, promessas e também consequências. Quando Deus fala, Ele não apenas revela o futuro. Ele ensina. Cada profecia é um ato de amor. É como um farol na escuridão. As profecias da Bíblia não são apenas história, são vida, são atuais, são chamados ao arrependimento, à fé e à obediência. Balaão, há algo pouco conhecido sobre você. Algo que você prometeu contar no início. Sim. Poucos sabem, mas Deus me usou para profetizar uma das maiores promessas messiânicas. Eu disse, uma estrela sairá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Profecia direta sobre a vinda do Messias. Mesmo depois de tudo,
Deus ainda me usou para declarar palavras profundas. Isso mostra que mesmo o homem que erra pode ser restaurado e usado por Ele. Uau! Que revelação! Agora, para encerrarmos, o que você deixaria como mensagem final para quem nos acompanha? Ouça a voz de Deus. Mesmo que ela venha de forma inesperada. Não venda sua consciência por aplausos ou promessas. Deus não se deixa comprar. E lembre-se, quem ama a verdade, anda com Deus. Não espere uma jumenta falar com você. Escute o Espírito agora. Muito obrigada, Balaão, por essa história tão emocionante e cheia de lições para nossos dias. Balaão é lembrado por um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia, quando Deus abriu a boca de sua jumenta, que o advertiu sobre o perigo de desobedecer à vontade divina. Apesar de inicialmente tentar resistir, Balaão acabou profetizando bênção sobre Israel, conforme a ordem de Deus, mesmo contra a vontade de Balaque. Mas sua queda veio. Quando seduzido pelo interesse e cobiça, Balaão aconselhou o rei Balaque a levar os israelitas ao pecado através da imoralidade e idolatria, o que causou grande juízo sobre o povo. A Bíblia não especifica sua idade ao morrer, nem o ano exato de nascimento ou morte. Porém, como viveu no tempo do Êxodo, por volta do século XV a.C., é possível supor que tenha vivido aproximadamente entre 70 a 100 anos, segundo os padrões da época e baseado na longevidade comum a figuras desse período. Nasceu provavelmente em Petor, na região da Mesopotâmia, e embora tenha sido profeta, infelizmente não encerrou sua vida em obediência total a Deus. A Bíblia relata que ele foi morto pelos israelitas por ter enganado e corrompido o povo com idolatria. Uma trajetória que começa com dons e termina em ruína, mas com uma mensagem eterna para todos nós. Não amou a justiça, nem o temor a Deus, mas se deixou levar pelo salário da injustiça. Segunda Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Essa história nos mostra que o dom não protege do pecado, e que a desobediência pode transformar bênção em maldição. Só a obediência garante o destino final com Deus. Se Deus te deu um dom, use para a glória dele. Não negocie sua fé por status, posição ou dinheiro. A verdade sempre prevalecerá. Mesmo quando erramos, há esperança de perdão. Deus pode nos usar, mas Ele não se deixa usar. Esteja sensível à voz do Espírito, porque Ele ainda fala. Balaão nos deixa uma lição poderosa. Dons espirituais sem obediência não agradam a Deus. Ele conheceu a verdade, profetizou com autoridade, mas foi derrotado pela ganância e morreu como traidor da fé. A sua história é um alerta sobre o perigo de corações divididos, mesmo diante do chamado divino. Gostou desse vídeo? Então comenta aqui embaixo. O que mais te impactou na história do profeta Balaão? Se você foi tocado por essa mensagem, compartilha com alguém especial. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça, tem mais um vídeo incrível esperando por você aqui no canal Histórias Fantásticas. Até o próximo!